Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Palavras são palavras, nada mais que palavras. Essa é uma frase de efeito que só serve para notabilizar por alguns momentos quem a divulga. Palavras são palavras, e as palavras são levadas a sério de tal forma que o Senhor afirmou que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36 e 37. Depois de assumir a sua condição de responsável, chegada a idade da razão, o ser humano torna-se senhor dos seus atos e de suas palavras, e por atos e palavras responderá perante a justiça divina. Na fantástica história de Lucas 16, versículos de 19 a 31, conhecida como a história do rico e de Lázaro, existe uma frase do rico, judeu, israelita e descendente dos patriarcas que possui, em pequenas palavras, um significado de grande monta. A frase é a seguinte: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Lucas 16, 30. Isso foi dito pelo rico, depois de ter Abraão afirmado que os seus 5 irmãos, sendo judeus, tinham acesso às escrituras do Velho Testamento, ou seja, tinham Moisés, ou a lei, e os profetas que tratavam da lei e das promessas. Mesmo sendo dito pelo pai da raça judaica, Abraão, que de forma alguma e nem com muito esforço pode, no texto ou fora dele, ser Deus, mas apenas Abraão, a informação não convenceu o rico. Ele, rico, achou pouco ter em seus irmãos as escrituras sagradas para sua orientação e salvação. Elas, as escrituras, a seu ver, não seriam suficientes. Esse era e foi o seu conceito sobre a palavra de Deus enquanto esteve no corpo. Há que se considerar e analisar 2 palavrinhas na contestação do rico no texto mencionado. Não, pai Abraão. Não é um advérbio de negação. É definitivo. A gramática grega denomina essa palavrinha de partícula sentencial. Tamanha é a sua importância. Equivale a uma sentença, algo definitivo mesmo, ou que é inclusive uma forma fortalecida do advérbio de negação, e poderia ser traduzido por não, de jeito nenhum. O rico estava decidido. Aliás, essa péssima decisão ele já havia tomado há muito tempo. Não, de jeito nenhum, as escrituras resolverão o problema dos meus 5 irmãos. Era o que ele dizia a Abraão, o pai da raça. A loucura do rico tem sido a loucura de muita gente. Mesmo tendo acesso às escrituras, mesmo conhecendo as afirmações mais tremendas possíveis,
vindas do trono do Altíssimo, mercê da obra perfeita do Senhor Jesus, muita gente tem usado o mesmo expediente do rico e tem dito sistematicamente não a Deus e a sua palavra. A prova disso são as invenções constantes de homens e de mulheres que se dizem profetas, profetisas ou apóstolos, que aparecem todo o tempo com revelações e com visões ditas vindas de Deus, mas contrariando frontalmente aquilo que está escrito. Temos conosco provas documentais de pessoas que desobedecem o que está escrito, argumentando que, de fato, está escrito no Novo Testamento, mas Deus lhes deu revelações diferentes e as autorizou a praticarem o que praticam, mesmo que o que praticam esteja diametralmente oposto ao que está escrito. Não, pai Abraão, ninguém pense, mas nem por um segundo, que vai poder afrontar a soberana palavra de Deus e ainda assim ficar de bem com ele. Deus não é Deus de confusão, e ele seria Deus de confusão se, tendo dado sua palavra e determinado através de seu instrumento que ninguém fosse além do que está escrito, 1 Coríntios 4 e 6, resolvesse, passados tantos séculos, distribuir revelações a homens e a mulheres, contrariando o anteriormente determinado. O não do rico, repetimos, tem sido o não de muitos que acham a palavra de Deus insuficiente. Tem sempre alguém querendo ensinar a Deus como é que as coisas deveriam ter sido. No caso do plano salvador, quando o Senhor Deus empenhou, inclusive, sabedoria e prudência, tendo colocado sobre seu bendito Filho toda a responsabilidade pela execução e consumação da obra, dogmas, preceitos, doutrinas e ensinos existem aos milhares, dizendo exatamente o contrário e confessando a insuficiência daquilo que Jesus fez para a salvação de pecadores e confessando, outro sim, a carência de atitudes, de obras, de leis produzidas pelo próprio homem. Quantos a essa hora não estão também no Hades, tendo tido as mesmas chances e talvez chances maiores ainda que as do rico, ou que as que o rico teve, e desprezando-as a todas, preferindo, enquanto no corpo, da vez a ensinos filosóficos, teológicos e religiosos, ao tempo em que diziam não à palavra de Deus. Quantos? E quem os contaria? Os que estão lá no Hades sabem que estão lá, mas os que estão aqui no mundo nem sabem que o Hades existe, como não sabiam o que estão lá quando aqui estavam. Os que estão aqui só saberão que o Hades existe quando chegarem lá, e só então verificarão que a pior coisa que fizeram foi dizer não à palavra de Deus. É provável que dos que dizem não, nenhum admita tê-lo dito, ou nenhum admita dizê-lo. Mas quando qualquer pessoa diz sim, seja lá o que for, que não seja exatamente o que está escrito, tenha vindo de onde tiver vindo, esse seja lá o que for, está dizendo não a Deus e a sua palavra. Pode não querer, pode não gostar, pode não admitir, mas é exatamente o que está fazendo.
O rico tinha sido rico em sua vida na carne. E os ricos sempre são pessoas sabidas, de raciocínio rápido e que sabem manipular as circunstâncias. Muitas vezes é por isso que são ricos. Logo, o rico no Hades, lá, naquela situação de penúria, não iria querer ser contra Deus. Seu não, pois, foi um não convicto. Ele pensava saber o que dizia. E a prova disso foi a outra palavrinha por ele usada. Quando uma pessoa não quer crer, pensa ter motivos justos e corretos. O rico da história contada pelo Senhor Jesus era um judeu. Estava, pois, acostumado aos rituais do culto judaico. Cria, como todo israelita, não em Baal, não em Astarote ou em Dagom, deuses dos povos vizinhos de Israel. O rico cria mesmo era em Deus, quer dizer, cria que o Deus de Abraão tinha sido o criador de tudo. Ele, o rico, só não confiava na palavra de Deus. E argumentou contra o argumento de Abraão. Quando o pai da raça judaica afirmou: tem Moisés e os profetas, referindo-se aos irmãos do rico, ele contra-argumentou: não, pai Abraão. Quer dizer, Moisés e os profetas não. Eles, meus irmãos, não vão ligar a mínima para o que esteja escrito, ou para o que foi escrito por Moisés e pelos profetas, mas... E o rico determinou o tamanho de sua incredulidade exatamente nesse ponto. Mas é uma conjunção adversativa. Disse Jesus ter o rico usado o correspondente grego diala, que segundo o léxico do Novo Testamento grego é frequentemente usado após um advérbio de negação, representando um forte contraste com uma declaração precedente. E foi o que aconteceu. Tem Moisés e os profetas dissera Abraão: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Esse foi o contra-argumento. Os que não confiam na palavra de Deus têm sempre na ponta da língua uma alegação, uma declaração, um argumento contrário. A conjunção adversativa muda completamente o rumo do que vinha sendo dito anteriormente. Ela é adversativa. O argumento de Abraão para o rico não tinha o menor sentido. Iam lá seus irmãos perder tempo no exame das Escrituras? Ele os conhecia. Eram todos iguais ao que ele mesmo, o rico, fora em vida. Bíblia para eles era a mesma coisa que um jornal de ontem. E o rico, nem mesmo no Hades, percebeu a tolice que cometera. Incrédulo é assim, é incrédulo mesmo do lado de lá da vida. Todo mundo crê em alguma coisa neste mundo velho. Não é por acaso que existem milhares de credos, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Religião é o que não falta, e toda religião tem lá suas crenças. O rico também tinha a sua, e a sua crença já era de tendência espírita, uma jogada antiquíssima do inimigo. Cria o rico porque não cria nas Escrituras Sagradas que alguém que já havia partido, que já havia morrido, poderia ser invocado, voltar e prestar informações a quem ficara. E não era apenas o rico da história que cria nessa bobagem, não. Muitos dos judeus dos dias do ministério do Senhor também criam, por isso não o receberam. Que situação desgraçada
a situação daquele homem. Já no Hades, já na miséria, já nas trevas, e ainda assim continuando pecando, não crendo na palavra de Deus. Assim foi, e assim tem sido pelos séculos. Vidas e mais vidas, tentando a todo custo serem agradáveis a Deus, algumas crendo até que Deus vive falando e revelando, além do que ele já revelou nos 70 livros da Bíblia, só não crendo essas vidas no que está escrito exclusivamente. Para elas, o que está escrito é pouco. Não existe bem-aventurança de forma total e definitiva para quem quer que não considere a palavra de Deus como palavra de Deus. Crer nas afirmações bíblicas a seu modo não é o modo certo. Deus não permitiu que revelações fossem feitas e que informações fossem dadas para que cada um resolvesse como deveria crer. O que foi revelado para ser considerado como foi revelado. Existem algumas dificuldades quanto à cultura, à gramática, a pontos geográficos, etc. E isso é verdade. Deve-se então adquirir competência para contornar e anular cada uma dessas dificuldades e conhecer o que foi revelado e escrito como foi revelado e escrito. Estamos falando da palavra de Deus. Aqui, todo respeito é pouco. Falta de atenção e de respeito quanto a ela não conhecerá impunidade. O rico que o diga. O diálogo acontecido entre ele e Abraão terminou com o pai da raça dizendo-lhe, referindo-se aos seus irmãos, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas 16, 31. O jeitinho que as pessoas se acostumaram a encontrar em tudo quanto é circunstância, não teve como acontecer no caso do rico. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, nada mais ouvirão. As Sagradas Escrituras estão acima de tudo e de todos. Visões, revelações e tudo mais que os religiosos têm inventado, principalmente nesses dias de Laodiceia, não constituem palavra de Deus. Jamais constituíram ou virão a constituir. A palavra de Deus se resume ao que foi escrito, nada além, nada aquém. E a história do rico e Lázaro chega ao fim sem que Abraão ofereça ao rico qualquer tipo de consolo, qualquer esperança de que seus irmãos não terminem onde ele acabou. Teria faltado a Abraão misericórdia? Poder-se-ia dizer ter sido ele cruel e desalmado? Até parece. Os religiosos prontamente arranjaram saídas e escapatórias para os que daqui partiram sem darem importância maior ao que está e estava escrito. Cheios de amor e de compaixão, inventaram sono para o espírito, purgatório, velas e rezas para melhorar a situação de quem se foi, e continuam inventando. Se isso tudo tivesse algum valor, melhor para o rico. Não considerar a palavra de Deus como definitiva ocasiona esses expedientes todos. Algumas pessoas chegam a imaginar amarem mais e serem mais misericordiosas que o próprio Senhor Deus Criador. Elas cairão no realismo quando não houver mais jeito. Um dia, todas as fantasias acabarão. Quem sabe o rico da história contada pelo Senhor Jesus tinha lá suas fantasias sobre o após-morte. Quem sabe não imaginou ele que, sendo filho de Abraão, judeu, descendente dos profetas,
as portas da glória não estariam abertas para ele, fosse qual fosse o juízo que ele fizesse dos escritos sagrados. Deu tudo errado para o pobre rico. Era rico ou tinha sido rico de bens materiais, fazendas, gado, mansões e tudo o mais que o dinheiro consegue comprar. Agora, nem pobre conseguia ser. Era miserável. Na parte inferior do Hades, que já é inferior por ser o Hades, o ex-rico, agora miserável, se dava por vencido e perdido. Não pedia nada para ele mesmo, senão o dedo de Lázaro molhado na água. Suplicava por seus 5 irmãos, provando não ser tão ruim assim. Mas não obteve nenhuma coisa e nem a outra. Ninguém é mais misericordioso e nem mais compassivo que o Deus de Abraão, que é o Deus Criador. Mas sem crer de forma confiante em sua palavra, ninguém tem nada com ele. Não se leva doce do papo com demonstrações de amor e de misericórdia. Junto com o amor e com a misericórdia que alguém conseguir demonstrar, estará sempre a figura asquerosa do pecado. E como antídoto para essa figura, só o sangue de Jesus. Antes da cruz, o rico teve como participar dos rituais do culto judaico que apontavam para o sangue do Cordeiro de Deus. Mas certamente ele esteve demasiadamente envolvido com os seus bens, administrando-os e fazendo-os aumentar, e não podia se dividir entre os valores materiais e os valores eternos. E quando no Hades precisou dos valores eternos, não os teve e continua sem tê-los. E como os valores materiais do lado de lá não valem nada, o rico, agora pobre e mais que pobre, miserável, como miserável espiritual, não tem nada, porque miserável espiritual ele já era quando estava aqui. Triste não é apenas que o rico esteja no Hades há tanto tempo. Triste é que depois dele, milhões, mesmo conhecendo sua história, tinham ido parar exatamente onde ele estava e está, pelo mesmo motivo, por não levarem a sério as sagradas escrituras. Quantas vezes pessoas têm dito não ao que está escrito no Novo Testamento, que trata prioritariamente do plano de Deus para a salvação de pecadores? Quantas pessoas e quantas vezes não contrapuseram sua conjunção adversativa contra as claras afirmações de Deus através de seus instrumentos? Infelizmente, as religiões que deveriam aproximar as gentes de Deus funcionam, na maioria das vezes, no sentido contrário. Cada uma inventou suas próprias verdades por não crer ser verdade o que a palavra de Deus afirma. Cada uma apresentou um não, por não se contentar com o que foi revelado, e uma conjunção adversativa para tentar fazer acréscimos e consertos no magnífico plano salvador, obra da inteligência e da sabedoria do Altíssimo. Claro está que ninguém logrará êxito em tarefa tanto insana quanto inglória. E mesmo que muitos não o admitam, não é um outro não contraposto ao sim de Deus. O rico está lá no Hades, aguardando o dia do juízo do grande trono branco, o juízo final, e não exatamente por ser mau e pecador, pois Jesus não veio salvar justos e perfeitos, já que, se existissem justos e perfeitos, não careceriam de salvação. Ele, o rico, está no Hades por não ter dado a atenção devida
as Sagradas Escrituras, conforme temos averiguado. Não se permita, caríssimo ouvinte, tamanho despropósito. Não vá na conversa de quem conversa fora do que está escrito na palavra de Deus. Não faça ou não cometa a loucura de muitos, que foi e que é a loucura de tentar convencer Deus de que tem soluções mais eficazes e mais inteligentes que as que ele conseguiu, admitindo o sacrifício do Senhor Jesus para a salvação de pecadores com o consequente perdão dos pecados. Se você ainda não invocou o nome do Senhor Jesus para ser o seu Salvador pessoal, mesmo sem perceber, você está agindo exatamente da mesma forma como agiu aquele homem rico. Você está dizendo um não para cada sim do Senhor Deus. E para cada porquê do Altíssimo tem se ouvido um mas, uma conjunção adversativa de sua parte. Até quando, pensa você, isso irá durar? Está lembrado do quanto vale e do quanto você pesa? Está lembrado do quanto você vale e do quanto você pesa? Você não passa de um bolo de barro no corpo, ainda que seja imagem e semelhança do Senhor. Mas pensando como pensou o homem rico da história, você não tem considerado sua condição de imagem e semelhança do Criador. Tem considerado seu valor e seu peso na dimensão das coisas aqui de baixo, que são as coisas que lhe enchem os olhos. E as coisas lá de cima, você tem tratado como se não tivessem elas nas mãos do Senhor, e tem se deixado levar por ensinamentos fora daqueles encontrados na palavra de Deus. Continue atrás de purgatório, de sono do Espírito, da ajuda de Maria, de reencarnações, de aniquilamento total, de velas e rezas e orações, da guarda de sábados e de domingos, da salvação pelas obras ou pela perseverança, sem a invocação consciente do nome do Senhor Jesus, com confiança absoluta no poder do seu sangue, e morra. Morra dessas condições e você vai ver o que vai ser para você. Lá, em absoluto desespero, apelando para tudo quanto for nome que lhe vier à mente, você há de lembrar que aqui ouviu que para convencer a Deus e para estar em paz com Ele, nada e ninguém servia, senão e exclusivamente o sangue de Jesus. E que o Senhor da glória a todos abençoe. Amém.